Vamos recomeçar, queridos. Eu não sei se foi a chuva de ontem, né? Antes do meu filho colocar o guarda-chuva, molhou todo o celular. Bem, ele já não está prestando mesmo. Mas deu um problema que caiu o sinal ali. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Quando não entendemos o que é a terra prometida, quando não entendemos o que é a terra prometida, o que é a Canaã que Deus tem para nós, temos saudades da opressão, do território de opressão. Quando não compreendemos o que Deus tem para nós, o passado torna-se saudoso, o passado opressor, o passado inimigo, o passado impostor, ele dá saudades. Veja que o povo de Israel, quando viu-se diante dos desafios, ele começa a murmurar: vem cá, você nos trouxe para cá para morrer aqui. Por que não nos deixou lá? Lá tinha comida, lá tinha sepultura. Não esqueça dessas paneladas aceboladas. Foi por causa de uma panelada dessa, foi por causa de um guisado desse, que aconteceu o quê? Lá na primogenitura? O que foi que aconteceu? Queridos, nós perdemos as nossas bênçãos por causa de algumas paneladas, por causa de alguns guisados. Alguns prazeres nos fazem perder a bênção que Deus tem para nós. Sansão perdeu a sua bênção por causa de uma panelada, por causa de um guisado, por causa de um prazer. Eu já falei para você do pecado? Não é o demônio com um garfo ali no teu pescoço, é um guisado, é uma panelada. Ô, irmão, eu gosto. Eu sou doido por uma panelada cebolada. Um guisado? Ah, irmão, se tiver para mim um arroz e aquele caldo grossinho assim, aquele molho da carne, não precisa da carne, não. O pecado é exatamente isto, é um prato saboroso, queridos. É um prazer, é a arma que o demônio usa para nos afastar de Deus. É a especialidade dele. É a especialidade dele. Então, queridos irmãos, observe o que era que os hebreus tinham no Egito. Nada, nada, nada. Não tinham nada, a não ser eles. Embora lá no Egito, eles já tivessem a experiência do tudo. Mesmo eles já tendo lá a experiência do tudo, observe, os encantadores de Faraó, eles só puderam competir com Moisés até o terceiro sinal. O número 3 aparece, por isso digo, tenha isso em mente. Não é por um acaso que esse número 3 está aí. Os magos, os sábios, os adivinhos, os poderosos de Faraó, eles só puderam competir com Moisés até o terceiro sinal. Do terceiro sinal em diante, eles não puderam mais repetir os sinais. Moisés começa a ser soberano, ou seja, do terceiro sinal até o 10º sinal nós temos o número 7, ou seja, Deus está mostrando quem é que manda no pedaço. Deus está dizendo, eu sou Deus. O homem só vai até onde eu permito, até onde eu quero que ele vá. E não esqueça que a doutrina da Santíssima Trindade resume-se naquele que disse:
todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele é o 3 vezes santo por excelência, é o Deus da totalidade, é o Deus do céu, da terra e do mar. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Deus tira Israel do Egito, dá para eles uma identidade, caminha com eles, faz prodígios, faz todas as provisões das quais eles tinham necessidade. Deus esteve ao lado deles, coloca numa terra que mana leite e mel, e lá naquela terra eles se estabelecem. Lá eles se organizam. Lá eles se organizam, e lá eles vão construir as suas casas, lá eles vão construir aquilo que havia de mais sagrado para Israel, o templo. Observe isto. Agora Israel é um povo. Agora Israel é um povo. Agora Israel é uma nação. Mas preste atenção, queridos irmãos. O que é que Israel tem agora? O que é que ele tinha no Egito? Nada. O que é que ele tem na terra de Canaã? Tudo. Até porque o templo de Deus ali estava. O templo de Salomão ali estava. A presença de Deus, Deus sai das tendas, Deus sai dos tabernáculos e vai para o templo. E entenda isso, o templo é templo, o templo é grandioso, não é pelo que havia de bonito e de rico no templo, é pelo que havia dentro do templo, a arca. O que dava ao templo toda aquela ostentação, a grande riqueza do templo não estava nas pedras preciosas, nada disso. A grandeza do templo estava na arca que estava dentro do templo. Mas a grandeza não estava exatamente na arca que estava dentro do templo. A grandeza estava no que havia dentro da arca. Depois falarei sobre isso. Israel agora é Israel. Israel agora tem rei, Israel agora tem exército, Israel agora é uma nação como as outras. E cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu quero ser como fulano, como cicrano, como beltrano. Você tem que ser como Deus quer que você seja. Nós precisamos ser aquilo que Deus reservou para nós. Nós somos imagem e semelhança dele. É por isso que Deus tira o povo e coloca na terra de Canaã. Agora o povo vai para a Babilônia e é necessário, para que o povo tenha a sua identidade, que ele volte de Babilônia para o lugar onde Deus o colocou, para o lugar que Deus preparou para ele. Não esqueça. Israel gabava-se agora, nós somos como os outros povos, nós temos reis, nós temos exércitos. Por que Babilônia é pior? Por que Babilônia é pior? Porque Babilônia, observe, que o segundo estágio do Egito é pior. Porque Babilônia vem de lá do seu território, claro, com seu rei, com seu exército. Ele sitia Jerusalém. Ninguém entra, ninguém sai. Não tem mais alimentos. Vamos deixar os detalhes. Babilônia é pior porque ele sitia. Babilônia é pior porque ele invade. Babilônia é pior porque ele deporta, ele tira o povo de Jerusalém e leva escravo para a Babilônia. Babilônia é pior porque além dele sitiar, porque além dele destruir, além dele deportar, ele destrói
aquilo que Israel tinha de mais sagrado, que era o templo de Deus. Babilônia é pior, o segundo estágio é pior, porque o rei Nabucodonosor, ele rouba do templo de Jerusalém os objetos sagrados, os utensílios de culto, de ouro, de prata, tudo aquilo que havia, que era usado na liturgia do povo de Israel, no culto do povo de Israel, o rei Nabucodonosor, ele rouba, ele tira. E não esqueça, depois falarei isso quando falar do terceiro estágio, você sabe que tem um cidadão que ele veio roubar, matar e destruir. O rei Nabucodonosor, ele rouba os utensílios do culto, os utensílios sagrados. Observe, Deus havia dito para o povo, Êxodo 19, 5. Vocês me serão um povo sagrado. Vocês me serão um reino sacerdotal. Vocês me serão uma propriedade particular. Não é só o povo que é sagrado. Esse povo sagrado, ele também constitui, para o culto do seu Deus, objetos sagrados. Isso aqui tem toda uma simbologia, a tipologia dos símbolos, que são importantes para nós. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Só para contextualizar biblicamente o que estamos falando, para você ter uma ideia. Eu já vou terminar isso aqui, que está dando um sinal ali. Eita, meu pai do céu, não é possível. Vamos lá. Daniel, capítulo 5. Observe isto. Observe isto. Babilônia é pior. O Egito é ruim? É. É hostil? É. Lá eles matam crianças. Moisés foi salvo porque Deus tinha um propósito para ele naquela história daquela salvação, daquele êxodo. Mas muitas crianças foram mortas. Mas Babilônia, o segundo estágio do Egito, da opressão, é pior. Lá não tem apenas opressão. Lá tem cova dos leões. Lá tem fornalha aquecida 7 vezes mais para quem não adora o Deus do rei. Eles roubam, eles destroem o lugar de culto, eles roubam os objetos sagrados. Daniel capítulo 5. O rei Baltazar fez um grande banquete para 1000 altos funcionários seus, e ele se pôs a beber vinho na presença desses 1000. Tocado pelo vinho, Baltazar mandou trazer os cálices de ouro e prata que seu pai Nabucodonosor havia roubado do templo de Jerusalém para neles beberem o rei, os altos funcionários, suas mulheres e suas concubinas. Trouxeram os vasos de ouro tirados do templo de Jerusalém. Então o rei, os altos funcionários, mulheres e concubinas começaram a beber nesses cálices. Bebiam vinho, observe, estou falando idolatria. Observe, capítulo 4. Bebiam vinho e louvavam seus deuses de ouro. Aqui é idolatria. Bebiam vinho e louvavam seus deuses de ouro, de prata, de ferro, de bronze.
não seja ingênuo, não seja analfabeto e queira chamar as imagens que a Igreja Católica venera de deuses. Isso não pode ser chamado nem mesmo de analfabetismo. Bebiam vinho e louvavam seus deuses de prata, de bronze, de ferro, de madeira e pedra. Versículo 5. De repente surgiram dedos de mão humana riscando na parede. O rei viu a mão rabiscando e mudou de cor. A cachaça passou na hora. Seus pensamentos se embaralharam. A sua espinha desconjuntou e os seus joelhos batiam um no outro. Depois leia Daniel capítulo 5. Vamos só para o versículo 25 seguintes. Até que vai entrar Daniel, um deportado. Alguém que foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Depois de tudo que foi chamado e não resolveu, alguém falou-lhe de Daniel. E você sabe quem foi que falou para o rei de Daniel? Leia, que é importante. Daniel chega e disse: o que está escrito é isto, rei. O que está escrito eu vou te revelar em 3 palavras. O que está escrito, o que essa mão que tu viste escrever na parede, o que está dito é o seguinte. 3 palavras. Olha aqui. Contado. Pesado. Dividido. O número 3 aparece outra vez. Ou seja, é uma determinação de Deus. Que ele não é Deus apenas no céu, na terra, no mar. Ele não é Deus apenas nos espaços. Não. Ele é o Deus das funções. Ele é o Deus das atribuições. Ele mexe nas atribuições. Ele mexe no cargo dos faraós. Ele é Deus para interferir no império dos Césares. Ele é Deus para entrar nas histórias, ele é Deus para entrar na ONU, ele é Deus para entrar nos Estados Unidos, ele é Deus para entrar na Rússia, ele é Deus para entrar na Inglaterra, ele é Deus de tudo. Não existe reinado nem soberania humana que ele não tenha poder sobre. Por esse motivo, queridos, Daniel entra no palácio real e disse: eu vou te dizer o que está escrito, eu vou decifrar o que aquela mão que tu viste escreveu na parede, e a primeira palavra que vou te dizer é contado, a segunda é pesado e a terceira é dividido. Por que tu fizestes o que tu fizestes? Teu pai já tinha feito um descalabro que não havia tamanho. Você foi lá, pegou os vasos de ouro, de prata, do templo do Senhor. Além de beber nele, com suas mulheres, com seus oficiais, com suas concubinas. O que mais você poderia fazer de pior? O que mais você poderia fazer de pior? Com esses objetos, você ainda louvou os deuses de ouro, de prata, de pedra, de madeira, de bronze, de ferro. Você pega as coisas de Deus. Você pega as coisas sagradas
para fazer uma coisa dessa? Deus manda dizer para ti, contado. Os teus dias estão contados. Deus colocou limite na tua vida. Deus colocou o termo na tua história e você vai ler o último versículo que naquela mesma noite o rei Baltazar foi assassinado. A segunda palavra, pesado. Você foi colocado na balança e faltou peso. Só Deus pode colocar em nós os gramas, os quilos necessários para dar o peso certo. Terceira palavra, dividido. O teu reino está dividido. O teu reino está dividido. Eu termino, queridos, esta reflexão. Hoje, sábado, né? Sábado com Maria. A aurora que precede o grande dia, que precede o grande sol. Queridos irmãos, se Deus penalizou o rei Baltazar, porque ele pegou os vasos sagrados do templo para beber, imagina o que pode acontecer com aqueles que querem profanar o vaso mais sagrado de Deus, que se chama Maria Santíssima.